indicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, mais de 700 mil contribuintes tiveram suas declarações do imposto de renda retidas na chamada malha fina. Esta edição do programa Em Discussão vai te dar orientações para não cair nas chamadas inconsistências de informações. Eu converso com o Dr. Caio Bartini, ele é coordenador de Direito Tributário do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Muito obrigado, Dr. Caio, mais uma vez. Doutor, a Receita cada vez mais poderosa e a gente tem que estar cada vez mais atento, né? Como é que a Receita está bem aparelhada aí para saber todos os nossos dados, principalmente financeiros, né? Tudo bem, Jeremias? Não. Desde 2007 isso começou. Nós tivemos o advento de uma norma, a Lei 11.457, no ano de 2007. O que essa lei pegou e fez? Antes havia uma pulverização de órgãos de arrecadação federal. Então você tinha uma parte com a Secretaria da Receita Federal, uma outra parte com a Secretaria de Administração Previdenciária, uma outra parte era o INSS, outra ficava com o Serviço Social Autônomo, o Sistema S. E aí, com essa norma, houve a chamada criação da Super-Receita. Então, eles unificaram e, com isso, reaparelharam toda a Receita Federal do Brasil. Ou seja, uma informação que eu teria na Secretaria de Administração, que o senhor falou, outra no Sistema S e outra no INSS, tudo isso foi unificado. Ou seja, a Receita hoje sabe se eu recebo alguma coisa do INSS, se não recebo. Todas as informações elas são cruzadas hoje. Elas são cruzadas ou através do próprio CPF, ou através do CNPJ das empresas, ou de ambos. Né? Se a pessoa tem CPF e CNPJ, se ele é um empresário, ou eventualmente sócio de uma empresa, então todas as informações elas são cruzadas. E o que isso representa na prática, esse cruzamento de informações? Por exemplo, eu tenho filhos e aí a minha esposa declara os filhos e aí eu também declaro, faço declarações. Isso é um exemplo de cruzamento de dados que vai dar problema, né? Vai, porque assim, quem pode fazer, você não pode pecar pelo excesso também. Pecar pelo excesso os dois vão declarar como dependente. Não. Então, se for declarar os filhos, uma das declarações, se for feita a declaração na condição de dependente, um vai apenas indicar e a outra pessoa ela não pode fazer indicação. É a mesma coisa aqueles que têm, por exemplo, filhos, mas que são de pais separados. Aquele que é detentor da guarda é que, pela legislação, pode declarar como dependente. Se eu não tiver a guarda, eu não posso declarar como dependente. Doutor, como é que eu sei que caí na malha fina? A gente vê muita reportagem, olha, tantos mil na malha fina, né? E hoje parece estar cada vez mais rápido, né? Você sabe que talvez acho que o maior poder que a Receita Federal do Brasil demonstrou foi justamente nesse ano. Pelo quê? Eu posso, por exemplo, hoje mandar as minhas informações de declaração de imposto, por exemplo, ou pelo próprio programa da Receita Federal que eu baixo, ou eu posso até mesmo mandar através de um app, um app. O maior poder que a Receita Federal demonstrou de cruzamento de dados foi nesse ano que em até 24 horas após a prestação das informações, você já recebia uma informação dizendo se existiam inconsistências na declaração ou não. Então, esse aparelhamento, esse cruzamento de dados hoje é total, ele é um Big Data. Agora, sabe o que é interessante você falar isso, doutor? Porque a gente preenchendo ali, um simples mortal do lado de cá do computador, pegando os recibinhos e preenchendo, né? Pessoa física, eu estou falando. Aí, às vezes, a gente, no imaginário, pensa do outro lado, tem um contador olhando. Não tem nada disso, né? Tem um algoritmo cruzando todas as informações que em menos de 24 horas ele fala, olha, tem essa inconsistência. É um robô, né? Sim, porque assim, no passado, a gente denuncia aqui a idade, né? Porque no passado, você fazia o quê? Você tinha aquelas preenchimentos de declaração que era feita à mão. Sim. Aí até o Banco do Brasil entregava. Aí depois começou a época dos disquetes. Disquete, que colocava no computador, ele depois parava. vinha aqueles discos menorzinhos, não é isso? Depois adianta. pendrive. E aí agora, totalmente inteligência artificial. E agora a gente é praticamente monitorado por todos os lados. E financeiramente, acho que o Brasil, nesse aspecto, é uma referência mundial, né, de arrecadação, de rapidez e de precisão, né, como o senhor
acabou de colocar aqui, em menos de 24 horas ela já diz para você se tem inconsistências ou não. Agora, eu acho que a base de tudo isso, doutor, a gente vai detalhar no tempo que a gente tem aqui algumas inconsistências, mas acho que a base seria o quê? Por exemplo, o planejamento, porque eu já conversei com um tributarista e ele falou, olha, imposto de renda, a declaração, não se deve pensar na hora que a Receita abriu o prazo, que no ano passado parece que foi 7 de março até 30 de abril. Você tem aí menos de 2 meses, né? É meio que todo, né, já guardando mês. os recibos, abre uma pastinha, é por aí? Todo mês. Porque assim, fica muito difícil depois você pegar e você conseguir fazer a comprovação de tudo aquilo que você vai declarar. Isso eu estou dizendo na declaração completa, tá? Certo. Porque você pode optar. Eu faço a declaração simplificada ou eu faço a declaração completa. A diferença é, na declaração simplificada, você só pode fazer abatimento de 20% do valor do imposto pago. Então, daquilo que foi recolhido, 20% eu posso abater. Então, se a pessoa ela não tem todos os dados, eu não tenho todos os recibos, ela está um tanto quanto perdida, não seria nem interessante fazer a declaração completa. Mas os 20%, vamos supor que retiveram na fonte, sei lá, 10 mil reais. Isso, se eu fizer a simplificada, só vou receber... O máximo que você consegue fazer de abatimento é até 20%? Só vou receber de volta 2 mil reais? É. Ah, entendi. Agora, se você faz a completa, não. Porque na declaração completa eu posso colocar lá a quantidade de dependentes. Você tem, se a pessoa eventualmente tem algum colaborador que trabalha com ela, empregado, ela vai poder colocar. Logicamente que existem limitações que a própria legislação, cada ano ela vai mudando o valor. Certo. Tem muitas vezes informações, Jeremias, em que a própria legislação ela acaba não atualizando dados em termos de valores. Mas, em regra, dependendo do tipo de modificação que a Receita Federal faz, você tem um reajuste de montante. Então, isso vai se mudando de ano a ano. Né? Você tem um regulamento que é próprio do imposto de renda. Então, só para que os nossos telespectadores tenham noção, nós ficamos com o mesmo regulamento do imposto de renda por praticamente quase 10 anos. Era o decreto 3.000 de 99, era a base da utilização do imposto de renda. Aí, em 2018, 23 de novembro de 2018, teve a entrada em vigor do decreto 9580 de 2018, que fez uma nova reestrutura aí do imposto de renda, consolidando boa parte das legislações e das instruções normativas acerca do imposto. E para a gente, na prática, é aquela coisa, eu tenho carro, e agora, é o valor desse ano ou é o valor de quando eu comprei? Começa a surgir essas dúvidas todas. Quando é que a gente procura um profissional, doutor, para não cair numa malha fina ou não? Quando eu tenho, só tenho um imóvel, tenho uma motinha aqui, trabalho CLT, já vem a declaraçãozinha, eu mesmo posso fazer. Mas quando os bens começam a diversificar, aí é o momento de... Eu acho interessante assim, se a pessoa realmente ela tem, é o que você falou, uma quantidade de patrimônio, que é aquele patrimônio que acho que é do médio de qualquer cidadão. Há uma necessidade de contratar algum profissional? Não. Até mesmo porque você tem hoje a possibilidade de ter uma prévia de declaração pré-preenchida. Sim. Como assim pré-preenchida? Igual você acabou de colocar, eu trabalho para o CLT. Eu tenho lá uma pessoa jurídica que me paga o salário. O que essa pessoa jurídica ela vai fazer? Ela é obrigada pela legislação a fazer a retenção na fonte. Ela faz a retenção na fonte do teu rendimento bruto. Porque até então a empresa, óbvio, não vai, nem o fisco vai saber o quanto você teve de gasto de saúde no ano, o quanto você teve gasto de educação no ano, se você teve algum outro... Não sabe por enquanto, né? Exato. Daqui a pouco vai saber. Exato, mas aqui, num primeiro momento, não se tem a noção. Por quê? Porque cabe a você, no exercício seguinte, fazer uma declaração de ajustes. Certo. E aí, nessa declaração de ajustes, você vai colocar lá, olha, eu tive nesse ano gastos X com médico, eu tive X com educação, tive nascimento de mais um filho, tenho X com relação a outras questões de gastos com educação. Então, tudo o que for possível ser deduzido, o regulamento vai trazer. Né? E aí não tem, veja, o cidadão médio não tem necessidade nenhuma de contratar profissional. Mas Caio, olha, eu acabei aqui constituindo uma empresa. Bom, aí
justamente para evitar a grande gama de obrigações administrativas que nós temos. O Brasil ele é ótimo nesse sentido. A gente é campeão também, né, em burocracia. Nossa! Eu vou trazer um dado que alarma qualquer pessoa. A média mundial de gastos em horas com cuidados com obrigações de natureza administrativa, burocracia documental. A média é em torno de 250 horas. O Brasil tem uma média de 2.000 horas ano. Na média de 250, a gente tem 10 vezes mais. 10 vezes mais. Enquanto isso, nós temos países que a pessoa abre uma empresa pela internet e vem pelo correio. Em horas. Em horas, né? Horas. Um dia a gente vai voltar aqui brevemente para falar um pouco da reforma tributária, doutor, porque Exatamente. o senhor é especialista para a gente tratar desse assunto muito importante também. Doutor, a gente já falou em gastos e eu estava vendo aqui, uma das inconsistências, já que o nosso tema é a malha fina, é quando você declara os seus rendimentos. E quais aí os principais riscos? Porque eu vou ter na DIRF, né, a declaração do Imposto de renda da pessoa física. Do imposto de renda, a pessoa já vai dizer quanto eu ganhei se eu sou, por exemplo, um trabalhador CLT. Mas vamos supor que eu tenha investimentos na poupança, o Tesouro Direto, tenho umas açõezinhas. Tudo isso eu tenho que ver também. Isso pode me levar para a malha fina se eu não declarar? As pessoas têm que entender o seguinte, e existe uma confusão muito grande em relação a isso. A pessoa ela fica preocupada em declarar para ter que pagar imposto. São coisas diferentes. Declaração é uma obrigação de natureza administrativa que mesmo a pessoa que esteja em faixa de isenção, dependendo da condição, da quantidade de imóveis, ela vai ter que declarar. Porque isso é uma exigência de cunho administrativo que a norma coloca. Eu tenho que declarar meus bens, onde eu investi rendas, meu dinheiro, direitos, tudo. Você tem campos específicos que dizem, ó, isso aqui é rendimento não tributado. Certo. Isso aqui é um rendimento isento. Isso aqui é um único... Você tem lá dívida todos os também, dados, né? Dívidas. Por quê? Porque justamente não é que a Receita não saiba. Ela dá oportunidade, entre aspas, de se fazer um voto de boa-fé. E declara o que você tem. Porque veja o que acontece na prática. Você falou CLT, e para deixar claro isso, qualquer recebimento de pessoa jurídica, a lei diz o seguinte, pessoa jurídica, você tem o dever legal de fazer a retenção na fonte. Se eu recebo rendimentos de pessoa física, então, por exemplo, eu te pago, você me paga, Jeremias. Quem recebe é que tem que recolher no carnê-leão mensal. Então, a situação de pessoa jurídica pagar, ela tem o dever de fazer a retenção na fonte. Se é uma pessoa física para uma pessoa física, compete àquela pessoa física que recebeu, ela fazer a retenção lá, coloca o carnê-leão e ela mesma coloca o quanto que ela tem que pagar. Carnê-leão ainda é físico, doutor? Ou hoje é tudo eletrônico? Na verdade é tudo eletrônico. Ah, hoje, bom, né? Porque não tem mais o carnezinho. Deve ter ainda, né? Tem, mas é o eletrônico. Hoje se faz isso de forma eletrônica, né? O nome não mudou. Entendi, é o carnê-leão. É. Ou seja, então, entre duas pessoas físicas, eu recebi, e hoje está cada vez mais comum, né? Foi importante o senhor levantar esse tema, porque, não sei, MEI também, pessoas de microempresário então, individual. você fala no microempreendedor individual, né? O microempreendedor individual, ele tem uma oportunidade de ter um regime simplificado de tributação. É a mesma coisa que acontece com o microempresário que o empresário de pequeno porte. Se essa pessoa ela quiser se inscrever num regime simplificado de tributação, ela pode, que é o Simples Nacional. Sim. Então, o microempreendedor individual também tem um regime simplificado em que ele vai simplesmente se ater ali. Então, por exemplo, o empresário individual, ele é equiparado na legislação do imposto de renda como rendimento de pessoa jurídica. Então, ele vai começar a fazer toda a sua declaração como se pessoa jurídica fosse. Isso é empresário individual. Ah, ele já é um empresário, entendi. Já é considerado como empresário individual.
Doutor, entre essas outras inconsistências, nós temos também a questão do plano de saúde, porque é muito comum, né? Até a gente comentava um pouquinho antes, e isso eu acho que talvez o Brasil peque um pouco na questão da transparência, porque hoje, se eu quero, por exemplo, investir em educação e fazer um planejamento, ou se eu quero contratar um profissional da saúde, vamos supor que eu gaste lá R$500, eu não sei exatamente quando eu colocar na minha declaração quanto eu vou ser restituído. Exatamente, né? Porque a impressão que a gente tem é que a gente bota todos os dados lá e ele cospe de volta um número lá que a gente não tem acesso a esses cálculos, né? Infelizmente, né? Então, Jeremias, isso que você fala ainda no Brasil é uma realidade. Não é uma coisa simplificada. É diferente. Por exemplo, você fala assim, olha, eu tive gastos de R$500 numa consulta, eu vou ter o de retorno. Não é assim que vai funcionar. Então, talvez seja uma coisa que o Brasil esteja buscando através da reforma tributária, uma simplificação no cumprimento das exigências administrativas, porque você acaba tendo um cerne muito grande de várias informações que você tem que prestar, mas o sistema ele não é tão transparente como se espera que fosse. E se a reforma e as outras reformas que a gente está vendo no país, doutor, é justamente para simplificar, para deixar o empresariado um pouco mais livre, né, de tantos encargos e de tantas burocracias, isso também acho que valeria a pena, porque você, como pessoa física, poderia se planejar e falar, não, eu vou investir em educação porque eu sei que eu vou ter uma restituição X, então vale a pena eu fazer um planejamento, vou gastar aqui 10 mil nesse ano, porque eu sei que 5 mil eu vou ter de restituição. Hoje a gente não sabe, né? Então é complicado. Além do que, você trouxe um ponto interessante. Por exemplo, o empresariado brasileiro não sabe que determinados investimentos que ele faz em fundos próprios, ele pode deduzir do imposto. Então, por exemplo, tem lá o Fundo de Amparo ao Idoso, o Fundo de Amparo à Criança e ao Adolescente. São determinados fundos que a própria legislação do imposto de renda permite o abatimento de até tanto percentual se ele vai e faz esse tipo de investimento. Quer dizer, ele trabalha com uma solidariedade. Em contrapartida, você consegue deduzir disso uma parte do imposto. Só que não é falado. Isso não é uma coisa que é muito noticiada. Então as pessoas elas não sabem, tanto pessoa física quanto jurídica. Se eu invisto numa organização não governamental, eu posso deduzir isso do imposto? Se eu invisto em programas sociais criados pelo próprio governo, eu tenho algum tipo de benefício? Isso não é falado. Então, mas quando você fala das empresas, a gente tem aí uma legislação que isso é mais conhecido, né? As ONGs, por exemplo, elas se valem justamente dessas, como é o termo correto? Um desconto no imposto, esse é mais conhecido, mas não é disso que o senhor está falando, não, exatamente. Não, é o desconhecimento que tem do quanto eu posso ter de retorno. Sim. Inclusive em fundos de investimento, né? Exato. A pessoa não sabe onde ela vai ter de retorno. Porque você fala, não, é uma conta simples, é uma conta muito simplória. Eu sei que eu investi tanto, eu vou ter tanto de volta. Não é bem assim, porque você tem vários fatores que estão por trás disso. Você tem vários outros números que estão por trás disso. Então não é eu paguei X e vou voltar X. Não é isso que vai acontecer. Isso, e eu tenho certeza que a reforma deve trazer alguma luz, pelo menos para a discussão sobre esse assunto. Doutor, entre outros detalhes da malha fina, tem aqui a questão que a gente falava dos planos de saúde, né? Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, não plano de saúde, despesas médicas, que estejam em nome do próprio contribuinte. Isso também gera confusão? Gera porque você pode, muitas vezes, auxiliar uma pessoa que não tem condição financeira. Tá? Então, olha, eu pago o plano de saúde da minha mãe, por exemplo. Tudo bem, só que ela não vai, se ela não for minha dependente, eu não posso deduzir. Se for, pode? Se for dependente, você tem limitações que a própria legislação coloca, mas você pode deduzir até X daquele dependente. Agora, no entanto, se a pessoa ela custeia, se o recibo não está no nome dela, ela não pode se utilizar disso como uma fonte para que ela possa deduzir. Tem que estar no meu nome, tem que estar no nome daquela pessoa que quer a restituição ou que quer comprovar que realmente fez o pagamento. Quer dizer, é aquele cruzamento de dados de dizer, você pagou para mim,
Então tá o teu CPF lá, tá o meu CPF lá. Eu faço ou o meu CNPJ. E aí, vamos supor, nesse caso específico, essa mãe, ela teria que, na declaração, se fosse de isenção, informar isso, que tem um plano de saúde, pago? Então, ela poderia até informar e o próprio regulamento do imposto vai determinar de que maneira isso vai se dar. Agora, eu posso deduzir. Não foi você que pagou. É individual, né? Entendi. Você entendeu? Eu não fiz o que eu paguei. Agora, a gente está falando dos detalhes, doutor, mas é importante também esclarecer quem caiu na malha fina, esses 700 mil aí neste ano de 2019, quais são os procedimentos? Porque a pessoa pode, uma vez verificado, hoje o senhor falou que em 24 horas a Receita já disse que caiu na malha fina, Dá né? inconsistência, sim. E aí, ela é multada ou ela pode... Não, ela não é multada de início, não. Primeiro, você fala que tem inconsistência, é a oportunidade que a pessoa tem de, através do próprio sítio da internet. Então, existe, por exemplo, uma plataforma virtual própria que a Receita Federal tem, que é o ECAC, que é o Centro de Atendimento Virtual, né, vinculado à Secretaria da Receita Federal. A pessoa lá entra lá com o certificado digital. Se ela não tiver um certificado digital, alguém que possa ter, ou ela vai até o posto fiscal, já com o seu documento, com o seu CPF, comprovando que é ela, para saber, primeiro, qual é a inconsistência. Porque muitas vezes é um erro besta de informação, uma digitação que é equivocada, uma informação que foi omissa, mas não por dolo, uma informação que foi omissa porque a pessoa realmente, na hora do preenchimento da declaração, ela acabou se esquecendo. Então, isso ela faz através de uma declaração retificadora. Ela retifica a declaração anterior. Então, quando a Receita ela informa que há uma inconsistência, ela já aponta qual a inconsistência é. Olha, na informação do dependente, é assim. Isso, ela vai dizer que tem uma inconsistência normalmente. A pessoa, para que saiba qual é a inconsistência, ou ela acessa através de um certificado digital, para que ela tenha a noção do que se trata, ou, eventualmente, ela vai até o posto fiscal mais próximo e, a partir daí, vai dar um relatório dizendo a inconsistência é essa. E a declaração retificadora também não é complexa, a pessoa consegue fazer, ela consegue enviar, e se ela tiver algum imposto a pagar ou, eventualmente, a restituir, vai sair um novo lote residual. Aí você já vai ficar um pouquinho mais para trás aí para receber a sua restituição, né? Exatamente. Por isso que é bom, a gente iniciou o programa aqui, né, doutor, falando do planejamento, isso é bem importante para já separar uma pastinha física mesmo ou eletrônica, e aí você já vai colocando as coisinhas lá. Nós estamos neste mês de dezembro gravando isso, então já tem aí, você ainda tem 3 meses para se planejar. E aí é isso, né, doutor? Vai colocando ali os recibos de saúde, enfim. Educação. Se a pessoa tiver, por exemplo, algum colaborador em casa, algum empregado doméstico, saber o quanto que pode deduzir, já vai separando tudo. Para ficar mais fácil depois Isso, lógico, a pessoa não precisa, isso é bem claro, a pessoa não precisa mandar o recibo. Ela manda os dados. Certo. Se eventualmente ela for chamada, aí ela tem que levar esses recibos para mostrar o lastro daquilo que ela pediu para ter restituição de volta. Então, guardar tudo. Hoje está fácil, você tira uma fotozinha com o seu celular, guarda tudo numa pastinha lá e fica simples. Doutor, é importante ressaltar aqui que a própria Receita, quando ela fala nessas 700 mil pessoas que caíram na malha fina, ela dá alguns dados, por exemplo, 35,6% das declarações com esta ocorrência. Omissão do rendimento do titular. Isso aí e os seus dependentes. Isso a gente já tratou e é de cara o que disparado a maior inconsistência, 35%. Depois vem despesas médicas, com 25,1% tem essa ocorrência, né? E aí a gente também tratou da questão da declaração de despesa médica. Isso é bem importante, doutor, porque assim, basicamente é um recibo que você tem com o CNPJ da empresa ou da clínica, guardou direitinho, tá? Sabe o que acontecia muito antes? Por isso que a Receita Federal ela fica um tanto quanto com o pé atrás. Há um tempo atrás, não estou dizendo que as pessoas façam isso agora, mas uma pequena parcela da população, o que pegava e fazia? Ela declarava, meio fazia compras de recibo, dizendo, olha, eu gastei tanto de saúde e não conseguia comprovar o lastro. Ah, tá. Porque o que acontece hoje, se você é um médico, eu te pago a consulta, então parte-se do entendimento que você recebeu um rendimento e eu te paguei esse rendimento. Então, se eu declaro e você não declara,
vai dar inconsistência. Então, vamos supor, o senhor é dentista, eu falo, olha, me dá aí um recibo aí, gastei 5 mil, vou lá e declaro com o seu CNPJ. A Receita, o senhor também, como dentista, tem que declarar. Eu sou obrigado a fazer isso. Senão a Receita já vai falar, Vai olha, acusar. cadê aqueles 5 mil que você pagou por E aí ela vai querer fazer o seguinte, então eu quero saber, quem mentiu, entre aspas, quem omitiu a informação? Foi você que disse que pagou ou ele que recebeu e omitiu? Então, as inconsistências, elas são muito simples. Certo. Muitas vezes a pessoa acha que inconsistência é uma coisa totalmente, meu Deus, mirabolante. E muitas vezes não é. É uma pessoa que declarou e a outra, por exemplo, fez a declaração equivocada. E mesmo pessoa jurídica. A pessoa jurídica reteve tanto, só que ela declara um número diferente da declaração que a pessoa fez. Isso já é suficiente para que caia numa inconsistência. E interessante, doutor, porque eu li também que às vezes a pessoa arredonda, 3.425,42 centavos. Ela fala, põe 00. Acabou. Como a gente não tem um contador lá do outro lado, você tem um algoritmo, ele pode achar que... Não, vai cair na inconsistência. Vai cair na inconsistência. Vai. Você declara centavos. Tem que ser Mas é ridículo. Não, você declara centavos. Porque senão o computador vai entender que você está tentando burlar o sistema, né? Seja para mais, Tem seja para alguma menos. coisa? Entendi. Seja para mais ou para menos. Quer dizer, aquilo que foi... vamos pensar na média do trabalhador. Eu trabalho numa empresa. A empresa ela não tem que me informar uma declaração de rendimentos. Sim. Ela me fala um informe de rendimentos no início do ano, janeiro, ela me manda esse informe. Fala, olha, durante o exercício, por exemplo, de 2019, você teve tanto de retenção. E o 13º, e assim, tudo direitinho lá. E aí o que acontece? Quando você for informar, informe com os centavos. Esse é o motivo da terceira maior divergência, exatamente. 23,5%. Divergência entre o imposto de renda informado e a declaração do DIF, que é o documento que a empresa fala. Exatamente. Mas como é que você vai saber se, por exemplo, se a empresa errou? Você vai ter que somar os seus olerites para saber se... Então, na verdade, isso só vai ter né? observância quando cai numa inconsistência. E pode acontecer, por exemplo, da empresa reteve e não repassou. Entendi. Quarta, dedução da previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras. 12,5% de declarações com essas ocorrência. Dedução de previdência oficial ou privada. O regime aí geral é de menos, previdência, né? Ou a previdência privada ou complementar. Né? Previdência privada ou complementar, você tem um limite também que você pode abater, o limite de 12% daquilo que você faz de aportes para a previdência privada. Então, a legislação, quando se tem essas coisas que envolvem o regime de previdência, seja o regime geral, seja o regime complementar, seja nos casos específicos que também envolvem servidores públicos, que é o regime próprio de previdência, então tudo isso tem uma especificação correta dentro do regulamento para ser observado. Divergências nos rendimentos do imposto de renda retido na fonte. Veja se o número do CPF e CNPJ constantes no informe anual de rendimentos estão corretos. Ou seja, tudo vale a pena fazer tudo e depois voltar e olhar número por número, né? Tem que fazer evita essas inconsistências, porque às vezes por causa de um númerozinho... E é justamente isso que acontece. Você pode perceber, Gênesis, mas depois que as pessoas acessarem esses 700 mil contribuintes que tiveram na malha, se você verificar, a grande parte deles não foi erro de tentativa de omissão de receita ou negação, foram erros, muitas vezes, de preenchimento da própria declaração. Outras questões. Veja se na declaração foram informados todos os rendimentos recebidos por você e por todos os dependentes. Isso a gente já falou. Caso o contribuinte ou um dos dependentes tenha recebido rendimentos que não foram informados, o contribuinte deverá retificar a declaração, como o doutor já explicou. Resgate de previdência, indenização trabalhista, aposentadoria do INSS, são rendimentos tributáveis e devem ser informados na declaração. São todos esses detalhes, né, doutor? Recebi qualquer coisa a mais de uma indenização trabalhista, por exemplo. Aí que é interessante. Verbas de natureza indenizatória não tem incidência de imposto de renda. Isso que eu falo que é a diferença. Ah, sim. Verba de natureza indenizatória, você não está tendo acréscimo patrimonial. Não precisa ficar com receio e falar, puxa, eu recebi 40 mil reais de indenização, não vou pôr porque... Você entendeu? Então, o problema é esse. A pessoa acha que se ela colocar, ela vai ser tributada disso. Não, é rendimentos não tributáveis. Porque já tem a decisão em tribunais, nós já temos súmulas emanadas dos tribunais superiores sobre esse tema. Então tem que se preocupar com relação a isso. Divergência de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior também.
veja se declarou todos os rendimentos recebidos de pessoas físicas, aluguel, prestação de serviço, pensão alimentícia própria de seus dependentes, né? Até aluguel dá para... É o que o senhor falou, né? Por exemplo, eu tenho um aluguel, vamos supor que eu tenho uma casa, eu alugo. Sempre os dois lados, né, doutor? Porque vamos supor que eu... Não adianta você declarar e eu não declarar. E o outro não declarar, porque aí vai gerar uma inconsistência. Vai gerar inconsistência, vai cair na malha. E outra, não vai cair você na malha, cai os dois. Cai os dois. Cai os dois na malha. Se o proprietário declarou, o inquilino tem que declarar. Sim, porque os dois vão cair na malha. Interessante. O cruzamento de dados, quando eu falo em inconsistência, você pode ter certeza do seguinte, 50% é de um que declarou, deixou de declarar, 50% é do outro. Ou seja, não é uma coisa que é só você, ou só eu que vou cair na malha. Não, qualquer pessoa que eventualmente eu digo para você, eu recebi o aluguel de você, eu não declarei, você declarou, vai cair na malha. Você me pagou, você não declara, eu declaro a mesma coisa. Os dois caem na malha. Entendi. Pois é. E hoje, pessoal, nosso programa chegou ao fim, mas como a gente bem explicou aqui no início, é tudo um algoritmo, é tudo um sistema com muita rapidez e muita precisão, mas que também exige cada vez mais, do nosso lado, aquela apresentação da sua declaração muito bem olhada e revisada, com os mínimos detalhes, que aí você vai evitar cair na chamada malha fina. Doutor Caio, muito obrigado por a sua presença mais uma vez aqui no programa Em Discussão. Eu que agradeço você e os demais telespectadores. E a você que nos acompanhou até agora, é só curtir a gente nas redes sociais, mande as suas sugestões que a gente vai pautando aqui conforme o interesse e a demanda de vocês. Muito obrigado e até o próximo programa. Vale a pena. Muito bom com a situação.